gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês de um livro que eu nem acredito que foi lançado no Brasil. Vou falar com vocês de The Suicide House, do Charlie Donley. Gente, é essa belezinha, que aqui no Brasil ficou como Nunca Saia Sozinho e foi lançado pela Faro Editorial e eu recebi em parceria. Eu não recebi a cópia antecipada, como aconteceu no ano passado com Uma Mulher na Escuridão, porque eu li em inglês assim que lançou lá fora e demorou um tempinho pra lançar por aqui, mas pouco tempo. Inclusive, eu fiz um post lá no Instagram contando 5 motivos pra ler esse livro. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição pra vocês irem lá conferir se a resenha não for suficiente. Bom, mais um aviso pra todo mundo que quer ler esse livro ou que ficar com vontade de ler esse livro: leia antes pelo menos Uma Mulher na Escuridão, porque aqui a gente tem um personagem que é muito importante para as duas histórias, que é a Rory Moore. Ela é uma detetive de casos que não foram solucionados, né? O que eles chamam de cold case, né? E ela é responsável por solucionar esses casos e ela vai estar envolvida tanto no Uma Mulher na Escuridão como aqui. Aqui ela não era detetive para o caso, mas acaba indo por causa do Lane, que é o namorado dela, que é chamado para investigar, para criar um perfil criminológico de um assassino que fez uma leve chacina dentro de uma casa que fica no campus de um colégio interno nos Estados Unidos, e ela acaba caindo de gaiato nessa história. Essa casa, gente, esse crime é absurdo. Tudo acontece porque um convite é feito como se fosse uma iniciação para um daqueles clubes secretos, e as pessoas precisam fazer alguns desafios e chegar nessa casa, entrar dentro de um cômodo e falar de frente pro espelho, homem do espelho, homem do espelho e homem do espelho, e ver o que acontece. Aparentemente é uma brincadeira super ingênua e sem grandes pretensões, é só uma iniciação mesmo, nada muito perigoso, mas acontece que essas pessoas acabam sendo assassinadas de forma muito, muito punk, assim. É absurdo, a cena é bem macabra, bem sanguinolenta, e isso deixa essa colégio interno meio, assim, mexido. E quando a nossa história começa, a gente já passou um ano dos acontecimentos e ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Uma pessoa foi presa, a pessoa tentou se suicidar, se jogando na frente de um trem, e isso acaba acontecendo mais uma vez com pessoas que estavam ali na casa, nessa casa que fica conhecida como a Casa do Suicídio. E a pessoa também se joga na frente do trem, mas esse consegue ser bem sucedido. É um negócio que você fica completamente de mãos atadas o tempo inteiro. A história começa com uma descrição de um diário de uma pessoa contando que ela já matou várias outras pessoas. E ele tá numa sessão de terapia e ele vai contando tudo isso, e a história vai intercalar entre essas entradas do diário e os acontecimentos de 2019, que foram os acontecimentos prévios ao assassinato, e 2020, que é o atual, que é a investigação atual, e a gente vai acompanhar as pessoas que sobreviveram nessa chacina e tudo mais, e vendo as implicações emocionais dessas pessoas, como elas estão lidando com isso, principalmente porque elas guardam um grande segredo. Elas guardam um segredo muito importante que acaba sendo descoberto, e elas acabam enfiando os pés pelas mãos, porque são adolescentes, acabam tomando algumas decisões bem erradas, mas uma pessoa sabe de tudo isso que eles fizeram e acaba usando essa informação para chantageá-los, para que eles não contem de maneira nenhuma o que aconteceu dentro da casa e quem é o responsável pelos crimes realmente. Já que já prenderam uma pessoa, não teria muito por que voltarem a investigar. Só que a gente tem uma repórter e um blogueiro, né, por assim dizer. O cara tem um podcast que fala só a respeito desses crimes, que investiga e fica o tempo inteiro tentando novas informações e tudo mais. E a gente tem essa jornalista que realmente pesquisou muito a fundo
tudo o que aconteceu, ela tem algumas informações que mais ninguém tem. E isso faz com que esse crime continue vivo até hoje. Aí, lógico, nós temos nossa querida Rory Moore, que vai embarcar nessa jornada e vai ficar com a pulga atrás da orelha, porque pessoas estão desaparecendo e ela não vai conseguir sossegar enquanto ela não descobrir qual a ligação dessas pessoas que estão desaparecendo com esse caso da casa no colégio. Eu não consigo, não vou conseguir transmitir para vocês de maneira nenhuma a perfeição que é esse livro e o quanto o Charlie nos presenteou colocando a Rory mais uma vez na história, dando para ela um pouco mais de destaque. E ele ainda traz mais um personagem que é muito importante e que é relacionado com outro livro dele, que é o Deixada para Trás. Mas esse, se você não ler, não vai fazer grandes diferenças, pelo menos não no momento. E a gente vai ficar ali torcendo para que ocorra um livro novo com o Gus e com a Rory. Que eu estou, assim, sonhando com essa união dessas duas pessoas e com livros com eles. Vai ser, assim, cada vez maravilhoso. Ele conseguiu criar uma personagem que é muito difícil de você entender ela se você não tiver lido Uma Mulher na Escuridão. Porque ela tem uma personalidade única e algumas características que são meio fora do comum. Né? Ela é bem fora do comum. Ela não é uma pessoa que se comporta, né, dentro da sociedade de maneira normal. Mas ela também não pensa de maneira normal. Então, assim, ela é uma pessoa incrível. Incrível, extremamente inteligente, extremamente observadora. Então ela vai pegar algumas nuances dessa história e trazer pra gente que só ela seria capaz de enxergar. E isso é reconhecido o tempo todo por todas as pessoas, até por pessoas que não conhecem ela, mas já ouviram falar dela. É fantástico o que ele fez com essa personagem, o quanto essa personagem cresceu. Gente, eu só digo uma coisa pra vocês precisam ler esse livro. Vocês precisam, porque o surto é real. Esse livro é um surto atrás do outro. E quando a gente descobre quem foi que fez tudo isso, e como ele fez, e por que ele fez, e como ele conseguiu fazer com que ninguém suspeitasse dele, é simplesmente fantástico. Mas eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu chorei lendo esse livro. Chegou uma hora que a tensão foi tanta no meio dessa história, lá pro final, que eu chorei abertamente e muito. Eu tive que parar até pra respirar. E sim, é um thriller. Eu não tinha nada que chorar nessa história, mas eu fiquei tão tensa com o que tava acontecendo que a única reação que eu tive foi chorar e rezar pra que tudo desse certo e pra que tudo acabasse de uma forma onde eu não sofresse mais do que eu já tava sofrendo. Gente, é fantástico, é favorito, é o melhor livro do Charlie até agora. E é só isso que eu posso dizer pra vocês. Então, por favor, leiam. Eu vou deixar o link pra compra dele no box de descrição. E vou deixar linkado todos os vídeos do Charlie Não Leia aqui nos cards pra vocês, certo? Então é isso. A gente se vê no próximo. E